Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Luísa, tenho 39 anos e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês. Na verdade é um testemunho. E hoje eu trago para vocês, né, esse vídeo que o tema é no dia em que o Senhor respondeu a minha oração. E então, pessoal, há uns 2 anos e poucos atrás, o meu esposo sofreu um acidente de moto. E eu trabalho em casa, né? Eu tenho uma loja na minha casa. E assim que eu fechei a loja, eu entrei, né, para fazer a janta. E eu costumo, no meu horário em que tô fazendo a janta ali, ou lavando a louça, ou fazendo a comida, eu costumo colocar em pregações. Então, às vezes tá passando um grupo de oração, eu estou assistindo, passando uma pregação mesmo, ou uma celebração, uma missa, e eu gosto de estar ouvindo. E nesse dia eu estava ouvindo, né, o grupo de oração, né, à noite, e nesse dia eu estava ouvindo, né, um grupo de oração e olhei, eu falei, nossa, já é hora do meu esposo ter chegado e ele ainda não chegou. E isso já eram as 8h30. E aí, falar isso, o telefone tocou e aí o meu esposo, né, falando comigo que havia sofrido um acidente, ele estava no chão, ainda estava gritando de dor e nesse momento eu fiquei sem chão. E eu liguei para uma pessoa, né, e me socorrer. Eu não conseguia dirigir nesse momento e aí a pessoa foi dirigindo. E eu no caminho até o encontro com meu esposo, eu ia fazendo a oração, né? Eu ia suplicando ao Senhor que me desse força naquele momento, que me sustentasse, porque Ele sabe que eu sou assim. Quando eu vejo alguém passando mal, eu começo a passar mal também. E ali eu fui rezando e pedindo para o Senhor me ajudar naquele momento que eu não sabia como ir encontrar o meu esposo. Eu não sabia, é um acidente de moto. Então na minha mente eu já imaginava que seria um acidente horrível, porque aqui em São Paulo, para quem não conhece, a gente está lidando com vendo os acidentes que são horríveis, é igual a TV. Eu não assisto a televisão, jornal que fala sobre essa questão de muitos acidentes, muita tragédia, porque eu sou muito sensível, então eu fico mal quando eu vejo essas imagens e eu fico muito mal. E quando cheguei lá, o meu esposo já estava sendo socorrido, aí quando eu olhei para a moto já estava bastante danificada, então ali eu imaginei pela situação da moto em que tinha sido algo grave. E ele chorando de dor, eles não deixam a gente encostar, né, o pessoal lá que estava prestando socorro. E ali eu falei, eu vou precisar ser forte, porque eu vou ter que ir com ele até o hospital. E assim eu fui. E quando eu cheguei lá, eles já entram, né, pela a entrada de emergência. E eu ali o rapaz do SAMU já veio e falou comigo, ó, ele vai fazer uma cirurgia e você assina. Aí eu assinei e fui lá pro acesso lá da recepção. E, e eu fiquei lá, né? Eu me lembro que eu tava com uma bolsa, que eu ando sempre com uma bolsinha, e dentro da minha bolsinha tinha um terço, porque eu ando também sempre com terço. É uma coisa que em cada bolsa minha eu procuro andar sempre com terço, porque às vezes quando eu tô em momentos assim, ou no momento da fila de espera, ou no hospital, ou em alguma coisa assim que demanda bastante tempo, ou até mesmo quando eu pego o trem, eu vou rezando o meu terço. E ali eu comecei a rezar, eu lembro que na época ainda estava na pandemia, eu estava usando máscara. Então as pessoas não conseguiam ver se eu estava fazendo a oração, né? Mas eu ficava andando, né, para um lado e para o outro inquieta. E eu orava e eu pedia muito ao Senhor, Senhor, fala comigo, o Senhor me sabe o quanto que eu sou fraca. E eu não sei se eu vou aguentar ficar aqui. Eu estou a ponto de desmaiar. Eu estava a ponto mesmo, meu corpo tremia, eu estava passando muito mal, eu estava sozinha. E ali eu ficava, né, entrando e saindo. E aí o rapaz já veio, né, trazendo ali a roupa e tudo, né, que eles já iam fazer a cirurgia. E eu lembro que eu saí para fora da recepção e tinha uma mulher lá fora. E ela
fez com a mão acenando para mim, aí eu olhei para trás para ver se não era com outra pessoa que ela estava falando comigo. E aí eu perguntei para ela, eu falei, é comigo que você está falando? Ela, sim, é com você. Aí eu fui até ela estava lá fora, e aí ela falou assim, Deus manda te dizer que não vai acontecer nada com o seu esposo vai ficar bem e isso servirá de testemunho. Quando aquela mulher me falou aquilo, o meu coração, ele faltava sair pela boca. Eu comecei a chorar, mas eu começava, era um choro de alegria. Meu coração invadiu assim de uma alegria, por saber que era a resposta de Deus, saber que Deus sabia ali com o estado que eu estava, né? Que eu falava, Senhor, eu não estou aguentando essa angústia, porque realmente eu fiquei angustiada sem saber se tinha fratura exposta, o que poderia ter acontecido, e é um momento de espera, e ali me trazia muita angústia, eu estava ali que não estava aguentando, né? E quando aquela moça falou aquilo para mim, o meu coração foi como se ele quisesse pular. Assim, eu chorava e aí começou a escorrer as lágrimas. Eu falei, moça, muito obrigada, moça. Ela não entendia da minha oração, porque ela não viu eu fazendo oração. A minha oração era no meu íntimo. Eu tava com máscara, né? E eu com meu textinho na mão, meditando ali no meu texto, né? E ela não sabia, gente. Você pode dizer assim, mas ela sabia que era seu esposo. Não, ela não sabia que era meu esposo, porque nem eu vi o meu esposo. Ele desce, quando você chega na emergência, o fundo da ambulância já abre lá pelo fundo e eles já desceram ele lá. E não tinha ninguém lá fora na hora que eu desci. Então ela não sabia que era meu esposo. Então quando ela falou, Deus manda te dizer para você ficar, que não vai acontecer nada com teu esposo, vai ficar tudo bem, e isso vai servir de testemunho. Aquilo ali, meu coração, ele queria pular de alegria, né? E eu senti, assim, um cuidado muito grande de Deus ter ouvido a minha oração naquele momento de aflição, né? Porque só quem sabe, quem não aguenta ver alguém sofrendo, eu sou dessas que se eu ver alguém passando mal, eu até ajudo, mas eu passo mal junto, né? Ali eu tento. Eu sou muito sensível a ver alguém com machucado, com ferimento, ou alguém sofrendo. Eu sou muito sensível a esse lado. E ali, quando aquela moça falou, eu senti uma enorme alegria dentro do meu coração. Meu coração se preencheu, assim, sabe, de uma alegria muito grande, de uma gratidão muito grande de Deus ter respondido, porque eu sabia que era o Senhor que estava respondendo através daquela mulher, né? Então, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, né, sobre esse testemunho, no dia em que o Senhor me respondeu, porque ali foi uma resposta muito rápida, né? Não demorou ali, eu não sei, questão de meia hora, né? Uma hora, é muito rápido, né? Porque por que eu falo isso? Tem orações que a gente faz, a gente passa anos, assim como eu esqueci o nome da santa que rezou por Santo Agostinho, né, durante 40 anos pela conversão dele. E então tem pedidos que a gente coloca nas mãos do Senhor e às vezes demora anos, dias, meses, demora anos. E tem outros que foi como aconteceu, foi tão rápido, aquela resposta foi tão rápido. Mas independente, né, o que eu quero dizer aqui para você, que independente se demora ou não, tudo é no tempo de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E tem uma passagem eclesiástica que eu não lembro onde exatamente, qual capítulo que tá, mas que fala, né, que há um tempo para todas as coisas, né? Às vezes a gente tem pedido, assim como até hoje, tem pedidos, alguns pedidos eu já fiz ao Senhor, ainda não foi atendida, né? Esse eu tive uma resposta que foi imediata. E independente se demora ou não, a gente tem que continuar a permanecer firme, confiando, né, que o Senhor está cuidando da gente, independente se Ele responde ali de imediato ou não, porque tudo é no tempo dele, né? Ele também vai responder, Ele vai
ali conforme é a vontade dele, é no tempo dele, não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, na nossa hora, isso não acontece no nosso tempo, a gente acha que Deus não ouviu a nossa oração, acha que Deus esqueceu, e não é isso. Tem coisas que a gente pede oração e que o Senhor vai nos conceder, e outras não, porque Ele vai dar aquilo que Ele vê que é bom para nós, aquilo que Ele sabe que aquilo ali nos faz bem, aquilo ali é para o nosso bem. Então, se não é para o nosso bem, por mais que a gente faz um pedido, a gente tem que confiar que é feita a vontade de Deus. Então, hoje eu quis trazer, né, esse testemunho aqui para vocês, dessa graça que eu recebi, porque naquele momento eu não sabia o que seria de mim naquele momento, porque eu estava passando muito mal, eu estava ali só aguardando notícia e estava muito aflita, né? Muito aflita, sem. Eu precisava que o Senhor falasse comigo, eu precisava tanto, né? Então, é isso aí, independente se a sua resposta está demorando ou não, continue confiando no Senhor. Ele sabe todas as coisas, né? Há uma passagem que fala também: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu gosto muito dessa passagem, né? Porque é independente das situações, né? Não é só nas situações que aparentemente são boas, mas mesmo nas situações que a gente não entende, a gente não compreende, mas a gente confia, né, que Deus está no controle, né? Assim como muitas vezes na minha vida aconteceu situações que eu não compreendia, eu não entendia, mas eu guardava sempre na minha mente e refletia sobre essa passagem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já curte, já dá o seu like, já se inscreve aqui no canal. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.